Você está ouvindo Senai Infocast. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Gerbaldo e esse é mais um episódio do Infocast, o podcast da Escola Senai de Informática. Olá, eu sou Gabriele Nascimento e aqui a gente fala sobre tecnologia, inovação e educação de um jeito descomplicado. Impressão 3D, 5G, realidade virtual, Big Data. A sopa de letrinhas do hype da tecnologia é enorme, mas o que de fato desse monte de coisa tem mudado as nossas vidas? Quais as tecnologias deixaram de ser um conceito muito promissor de transformação e de fato já estão massificadas e agora são utilizadas no nosso dia a dia e alterando a forma como a gente se relaciona com o mundo? E quais serão as projeções para os próximos anos? Será que enfim poderemos apresentar nossa... Apresentar não, né, gente? Aposentar. Eu quero aposentar a minha carteira de motorista. Será que a Siri vai funcionar e vai fazer todos os agendamentos dos nossos exames? Bom, para falar de tudo isso, a gente completa a mesa com a Clarissa Viana. Oi, Clary. Oi, Gabi. Oi, Ricardo. E aí, Clarissa? Pessoal. E para a gente começar essa nossa discussão filosófica sobre quais são as tendências na tecnologia, para a gente iniciar aqui a nossa discussão, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse Hype Cycle da Gartner, que é uma mistura de linha do tempo da evolução de tecnologias com previsões sobre a sua disponibilidade para as massas. Anualmente, eles publicam um gráfico que analisa o desenvolvimento de cada uma dessas tecnologias dentro de um ciclo de vida. Você consegue dizer pra gente como que é esse ciclo de vida, dona Clarissa? Então, ele é quase uma parábola, mas ele tem 4 pontos principais, né? Que é o gatilho de inovação, que é o primeiro estágio dessa curva, que é quando as pessoas estão descobrindo. Então, os carros autônomos, eles já estiveram aqui, as pessoas perceberam que dava pra concretizar aquela ideia de 1970 da ficção. Aí depois que tem esse gatilho de, ok, isso pode ser feito, e nossa, como vai ser incrível quando isso acontecer, tem o pico de expectativas infladas, né? Que é exatamente isso. Nossa, carros autônomos, a gente não vai mais precisar dirigir, Gabi vai jogar fora a carteira de motorista. Pro Ricardo, todas as tecnologias estão nesse patamar. Também acho. Nossa, gente, eu não sou tão pessimista assim. Não, mas você é extremamente otimista. Tá, depois que a gente ficou muito animado, então que o Big Data vai mudar nossas vidas, aí depois o que acontece? Vai mudar nossas vidas, aí a gente vê que, então, veja, não é bem assim. Passa que um é tempo. a desilusão amarga e triste, que aí muita gente para de falar e pesquisar e qualquer coisa, e só aquela coisa dos fortes que perseveram. E aí eles chegam no esclarecimento, que já é um crescimento, não é um pico, né? Exponencial. Não é tão exponencial, mas ele também é um crescimento. E aí aquelas pessoas, né, os early adopters, passam a desenvolver mais aquela tecnologia e pesquisar como é que ela pode ser realmente desenvolvida e massificada. Tá, e aí early adopters, pra gente explicar pras pessoas. Early adopters são as pessoas que, por exemplo, no gatilho de inovação, elas estão ali já adotando. Já usando. É aquele cara que compra o iPhone por R$7.000. Faz fila, dorme na fila da loja da adopter. Apple e tudo mais. Esse é o early adopter. Não, ou só bobo mesmo nos dias de hoje. Na verdade, Depende eu acho que uma definição melhor desse early adopter são aquelas pessoas que usaram o Snapchat quando ele foi lançado. Nossa, que não era o nosso caso. Que a gente via aquele tipo de tecnologia, achava um absurdo e falava assim, gente, quem que vai ficar querendo publicar e consumir eu isso? usava Porque eu Snapchat. usava. Eu não sabia usar, mas eu usava porque a Clarissa me obrigava. Ela mandava umas coisas pra mim lá que eu nunca conseguia responder. Eu critiquei muito e falei assim, gente, isso não vai pegar, entendeu? Mas resumindo, essa Errou. curva que a Gartner solta é como se fosse uma curva da maturidade da tecnologia. É isso, Clarissa? Até ela se tornar madura Ela é e massificada. Mas Ou é uma... morrer. o platô de produtividade é como se fosse um ciclo de vida de um produto, né? Só que nessa análise da Gartner também tem a questão de quanto tempo eles imaginam e preveem que cada uma das tecnologias vai demorar para entrar no estágio de massificação, que é o que eles chamam de platô de produtividade. E massificação é quando elas começam a importar no mundo, né? Começa a mudar a forma como a gente se todo relaciona, mundo, como a gente faz negócios, transformar como a gente vive. hábito, enfim, tudo isso. E aí é engraçado porque a gente tá falando só, entre aspas, de 2013, são só 5 anos, mas comparando a curva da Gartner
de 2013 para a curva desse ano, de 2018, a gente tem, por exemplo, coisas que eram muito óbvias para eles naquela época, naquela análise, que já teriam bombado hoje. Por exemplo, as análises preditivas. Que Então, peraí, análises preditivas em 2013 para Gartner era uma algo coisa que de 5 menos... anos depois, isto é, 2018, Sim. estaria massificado. Porque, inclusive, eles diziam que em menos de 2 anos estaria no platô de produtividade. E, na verdade, o que aconteceu é que as pessoas só começaram a chamar as coisas de Big Data, embora ninguém saiba o que isso seja. Então, Big Data não é só, né, um monte de dados. Brincando, claro. Mas é uma coisa que, inclusive, já rolou há bastante tempo, né? Já tá ali, exatamente no 2015, que tem o caso da Target, aquele supermercado americano, que começou a analisar de uma menina e aí entendeu que por aqueles determinados produtos ela estava grávida, então começou a mandar cupom de enxoval de bebê e antiácido pra ela, sendo que o próprio pai dela não sabia que ela estava grávida. Isso é análise preditiva. Isso é análise preditiva. No entanto, ela está longe de ser massificada. Como previu a Gartner em 2013, ela achou que 2018 estaria massificada, é isso? Não, ela já está sendo muito utilizada. A grande questão, por exemplo, aqui no Brasil, é que as pessoas não estão vendo como usar os dados e como coletar os dados para fazer essas análises preditivas. Então não está muito utilizada. Aqui no Brasil não tá ainda. Mas porque a gente tem Tá. um passo atrás de infraestrutura e até de Organização de cultura dados. organizacional para mudar. Mas essa análise preditiva, então, ela é uma versão tecnológica de adivinhação. Exatamente. E aí a gente Versão destacou aqui tecnológica. também que o reconhecimento de fala era algo que estaria massificado em 2018. É. E era a vocês acham previsão que tá deles. massificado? Eu acho que tá bem melhor, porque, por exemplo, você consegue conversar com a Siri, ela ouve o que você fala e ela escreve o que você tá falando. É, pra eu acho que conversar você com ela. daria pra já considerar assim, porque se você for ver, hoje em dia é muito comum que os motoristas de Uber Falem coloquem com lá o no Waze, por Waze o exemplo. endereço, é tipo, eles ditam o endereço. A única coisa que eu acho que a gente ainda não tá, assim, fazendo um processo tão interativo, né, de você ficar conversando com esses assistentes pessoais, tipo a Siri, que é o que eu acho que, apesar de já ser viável, a gente ainda não desenvolveu esse hábito de se sentir à vontade conversando com as máquinas. Mas né? conversando o quê? Ter uma sessão de terapia? Oi, Siri. Tipo Não, mas de isso. você acionar o seu celular só por voz, entendeu? Em vez de você ficar acionando pela interface, você, tipo assim, envia um e-mail para a Gabi. É, mas eu vi conta que o isso, Google, isso e essa isso, semana, tá com uma ação com um monte de influencer. E eu acho que eles estão querendo disseminar esse hábito. Ai, vocês já viram que legal? É só você falar, tocar playlist tal, e começa a tocar. E eu nem preciso largar o guidão da bike. Né? Eu acho que aqui a gente ainda tem até a barreira tecnológica, né? Porque esses assistentes de voz, eles não estão vendidos no Brasil. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a Alexa, que é assistente de voz da Amazon, tá bombando. Hoje já estão pensando como é que vão usar esse dispositivo para fazer marketing. Vamos falar então das outras previsões de outras tecnologias que eles soltaram em 2013 pra gente falar como é que tá hoje? Então, o Cloud Computing, que é a computação na nuvem, a previsão deles era entre 2 e 5 anos. E hoje, os scanners 3D, a previsão é até 10 anos. Então, como a gente já está progredindo na impressão 3D, eu imagino que os scanners também estejam evoluindo. O Então, que faz um scanner 3D, gente? ele escaneia o objeto, o espaço. Por exemplo, tem algum iPhone que tem uma tecnologia que ele mede a altura, o comprimento de um espaço, de alguma coisa, só com a lente. Isso é um scanner 3D, porque você não tá no plano entendi. reto. Ele tá usando a questão de 3 dimensões. Com ele você também conseguiria fazer um processo de engenharia reversa de um objeto, porque você conseguiria transformar isso aqui num desenho dentro do seu computador para você enfim, Manipular ver uma se você versão quiser fazer tridimensional alguma coisa dele. diferente nele. Acho que a gente está assim, um princípio de começar a utilizar esse tipo de tecnologia no nosso dia a dia é com, por exemplo, no iPhone novo que você tem aquela possibilidade de fazer aqueles animojis, né? Aquele emoji É animado, verdade, os emojis. que de alguma forma ele consegue entender profundidade no seu rosto para a partir daí, né, o avatarzinho imitar as E não é o suas único, expressões faciais. único modelo, né? A única empresa. A Samsung também tem uma coisa Tem. parecida. Tem. Tinha também métodos de autenticação biométrica. Vocês acham que essa tecnologia já está sendo bastante utilizada? Depende da parte do corpo que você está autenticando, né? Porque hoje digital é muito popular. Mas, por exemplo, scanner de retina, não. É uma coisa muito mais cara ainda. Eu acho que ainda não tá. Tá nessa parte anterior aqui, que é a parte do As pessoas estão esclarecimento. estudando. Não, mas você melhor. já consegue hoje fazer aquela autenticação Pela pelo retina. rosto. Sim, Né? O próprio mas Windows é caro tem. ainda, né? Não, o Windows já tem como você fazer a eu não sei, eu tenho o Magic autenticação Card. com Windows, que você pode
pode fazer trabalhamos tipo com- uma careta para desbloquear o computador. Olha entendeu? só. Gente, mas a E ele usa autenticação só pela a digital, câmera. eu acho que já facilitou bastante a nossa vida, né? Tipo, só de você Já. não ter que pôr a senha em qualquer operação de banco, hoje os aplicativos já permitem isso. Só que eu fico sempre pensando, se alguém roubar seu dedo, se você consegue passar o dedo e roubar todo o dinheiro da conta da pessoa. Consegue? Nunca viu filme. Consegue? Gabi, nunca viu filme de Gente, a gente espião? nunca sabe no filme que é verdade e que não é, né? Tô aqui esclarecendo. Então é meio perigoso esse negócio. Ué, mas você tem aquela Ainda bem possibilidade que eu lá sou pobre. Você não viu aqueles escândalos dos médicos que não iam trabalhar e tinham lá Sim. uns dedinhos de Sim. silicone? Com o É o dedinho de mesmo cada um. princípio. Alguém Porque é uma conseguisse cópia. reproduzir o seu dedo E com aí silicone. roubou meu celular, consegue Já era. roubar todo o seu dinheiro. Exatamente. Sim. Se Você não acha for- então inseguro usar essa Não, tecnologia? eu não acho inseguro porque geralmente os aplicativos de banco têm formas de você se prevenir disso se você souber que aconteceu alguma coisa, tipo, Sim, bloquear, bloquear né? sua conta Ah. e tal. Mas você não tá salvo de, por exemplo, assim, alguém te sequestra e ali, né, enquanto você tá amarrado, ela simplesmente vai pegar o seu dedo e posicionar no sensor. Mas Você isso não vai era ter melhor muito o que ainda do fazer, que ir entendeu? até o banco, né? Demorava muito mais os sequestros do passado. Pra você ir até o banco, achar o banco que você tinha conta, né? E ainda vendo? ter que digitar a senha, pelo menos fica A mais fácil pra tecnologia todo tá mundo. facilitando a indústria do crime. É, tudo, né? Uma coisa que eu queria só me manifestar é a Gartner, em 2013, colocou a curva como 5 a 10 anos. O Big Data, que é uma coisa que já é realidade e já não é só de hoje, né? Já é há algum tempo, acho que uns 2 anos já. E a gamificação, que na minha opinião é uma questão muito incompreendida. Mas isso daí, em 2013, a gamificação tava como super legal. Então, tava no pico de expectativas super infladas. E se você for olhar, na curva de 2018, ela não teve muitos avanços. Tanto que ela nem tá aqui. Aliás, tem bem menos coisa nessa curva aí, né? Essa curva, eu acho que a Gartner ficou um pouco mais cética. Andou conversando muito com você, Gabi. Aí eles tiraram muita coisa. E a gamificação é uma coisa que tem muito potencial. Mas eu acho, gente, que o problema da gamificação é que as pessoas resolveram usar em tudo e usaram muito mal, né? Por exemplo, hoje eu abri o meu aplicativo, o meu Team, e eu ganhava 50 pontos se eu clicasse num botão. Eu tô achando que eles acham que isso é gamificação, entendeu? Mas assim, Eu não me concordo. senti estimulada em nenhum campo da minha Concordo vida. com você que a galera tá usando meio errado, assim, né? Na curva da Gartner, as interfaces vestíveis, né? Os wearables, eles iam demorar de 5 a 10 anos. E a gente tá aqui, né, Ricardo? Pra dizer que não, a Apple Watch e outros dispositivos desse gênero já estão massificados. Então, Os eles estão caros. massificados, mas eu não sei se dá pra gente considerar que é uma tecnologia que decolou, né? No Tipo, se as sentido pessoas assim, estão tipo, querendo muito usar isso. eu comprei um relógio e eu só uso ele pra não me arrepender do valor que eu pago, entendeu? Mas não acho que é uma coisa indispensável na minha vida, entendeu? Eu acho que esse conceito de você ter um dispositivo, né, um relógio desse, onde basicamente ele serve só pra me mostrar a notificação do celular pra ver as horas. É porque você é early adopter, né, Ricardo? Você é early adopter, Ah, né? o Apple Watch já tá na 4ª versão, a gente já faz anos que tá aí. Então, Eu acho que não tem... É, eu acho que não tem esse né, apelo. tipo, não tem esse apelo, exatamente. eu gosto, mas porque eu uso por uma questão de atividade física, de medir batimento cardíaco, enquanto eu tô fazendo, por exemplo, o treino de musculação, ou quando eu tô andando de bicicleta, enfim, ele faz uma mensuração completa que antes eu precisava do frequencímetro com a cinta para medir o batimento cardíaco e o aplicativo no celular. Hoje eu só faço tudo isso com o relógio. Ele Então, mede mas o eu acho que movimento. tirando essa aplicação para uma vida mais fitness, eu acho que todo o resto que eles tentaram fazer vingar não vingou, entendeu? Tanto que que inclusive muitas está sendo muitas transformado, né? O Apple Watch muitas tá ficando empresas pra que essa- desenvolviam um aplicativo tendo a sua extensão para o Apple Watch, elas estão descontinuando isso, entendeu? E outras empresas, porque a gente falou aí do Apple Watch, quais são as outras tecnologias vestíveis que as empresas Samsung também tem investiram? Samsung o tem. Samsung, a versão deles tem até um mais simplesinho, né? Que Mas é sempre um pouco mais- relógio. Sim, basicamente o que você vê que eles usam é que você consiga ler notificação do seu celular pelo relógio e em alguns casos responder ela, né? Responder alguma mensagem de voz que seria prático se funcionasse bem, mas acho que ainda é o tipo de coisa que não funciona, porque, por exemplo, aqui no Brasil o WhatsApp é muito popular.
mais do que o iMessage que você tem no iPhone. Sim. Então, se alguém te manda uma mensagem de áudio, você não consegue escutar pelo relógio. Entendeu? E você não consegue... você consegue só responder uma notificação, mas se eu quiser espontaneamente falar, preciso mandar uma mensagem para a Gabi Não no consigo WhatsApp, também. eu tenho que abrir o celular e escrever. Mas isso é porque o WhatsApp não fez uma versão do aplicativo para o relógio? Sim, nem está Nem pensando está em previsto. fazer, entendeu? Nem está pensando em fazer. Enquanto se você tá nos Estados Unidos, onde esse serviço de SMS da Apple, ele é bastante popular, quase tanto quanto o WhatsApp, as pessoas usam muito, aí nisso funciona bem, entendeu? Aí tem um monte de brincadeirinhas que você faz pelo Apple Watch que é, Sim. né, que justificaria o uso dele, mas como eu disse, não considero que isso é estar massificado, já que ainda é um produto que aqui no Brasil o Apple Watch custa o preço de um smartphone bom, né? Sim. Então, a população em geral não teria condições de ter um smartwatch. Eu não né? tenho, eu sou população em geral, não tenho a menor condição. Inclusive, eu não tenho nem condição de ter um iPhone. Quem dirá um Apple Watch? E falando da curva, então, que a Gartner lançou recentemente, né, com as tendências para os próximos 5 anos. Então, 2018, para que ano que a gente está prometendo essas tecnologias? Num cenário mais otimista, é para 2020. 2020. Num cenário um pouco mais pessimista, a gente já tá falando de 2038, que aí inclui os carros autônomos voadores. Com quantos anos Nossa, você voadores! estará? Não tem nem o carro autônomo ainda, Gabi, gente, na rua. Qual será a sua idade em 2038? 28. Mas 28 anos de Senai ela completará em 2038. tomara que eu esteja muito rica. É o que importa, não Ganhando importa a o idade. suficiente, isso é importante. Ô, Clarice, quais foram as tecnologias, então? Quais são as tecnologias que a Gartner acha e que nos próximos 2 a 10 anos vão estar bombando? Então, Gabi, tem... você percebe até um pouco de pessimismo em relação à curva de 2013, porque não tem nada nem na parte do esclarecimento, nem no platô de produtividade. As únicas pouquinhas que estão na parte da desilusão é a realidade aumentada, a realidade mista, aí os carros autônomos no nível 4, que não é o 100% autônomo ainda. Nossa, gente, de 2013 para 2018, né? Aconteceu Ou trocaram mais os coisas, técnicos da Gartner, né? O pessimismo bateu. E as casas conectadas. Casas conectadas. Que é o mesmo conceito de smart cities, né? E aí tipo, você chega... E é o conceito daquele episódio que o Murilo adora de Black Mirror, que você tem uma consciência duplicada na sua casa pra ela fazer exatamente o que você gosta. Então, você chega em casa e não precisa se preocupar com nada. Essa é a casa conectada. Uma coisa que a gente fica até, né? Por exemplo, inteligência artificial generalizada. Eles falam que tá no gatilho, né, inicial, naquele wow, e vai demorar 10 anos. Então, você fica... O 5G, por exemplo, é uma tecnologia que tá começando a crescer, né? Ainda não chegou no pico, mas eles falam que é de 2 a 5 anos. A gente já tem notícias de que na Ásia, por exemplo, o 5G vai começar a rodar. Inclusive, aqui no Brasil, a expectativa é do segundo semestre de 2019. Então, talvez não seja tão, assim, pessimista quanto eles estão achando. Ô, Ricardo, por que você acha que a realidade aumentada tá aí na desilusão já? Você acha que ela vai, daqui 5 anos, ela vai continuar na lista? Ela vai amadurecer e vai perpetuar entre nós? Ou ela vai sumir daí? Ela está na curva da desilusão. Tá, na curva da desilusão. Isso é, ou ela vai desaparecer ou ela vai entrar numa maturidade, né? É que assim, eu ainda vejo que a aplicação da realidade aumentada tem mais potencial para a questão de entretenimento, porque eu acho que todas as coisas que tentaram explicar como possibilidade de uso, de fato não teve muita aderência, né? Porque quando eu ouvi falar dessa tecnologia, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, você via isso até pensado como educação, para capacitação de pessoas. Eu me lembro de um vídeo lá que mostrava um profissional, acho que da Mercedes, que aí chegava um modelo novo de carro e ele não precisava ser treinado para, né, porque ele ia colocar o óculos e aí apareceriam lá os elementos virtuais no óculos para ele, orientando o procedimento de manutenção, entendeu? Isso era um vídeo conceito que a Mercedes fez, mas que
que não aconteceu, porque provavelmente isso não se mostrou mais eficiente do que você treinar uma dar um pessoa. treinamento para a pessoa, entendeu? Então eu acho que essas outras aplicações assim de simulação, né, de você ter de fato essa necessidade de projetar imagens virtuais dentro do mundo real, talvez não tenha muita aplicação além do entretenimento, da indústria de games e coisas assim, que talvez seja nisso a possibilidade da realidade aumentada decolar. Que acho que até quando a gente discutiu sobre isso lá com o Romero, parecia ser o objeto de estudos deles, né? Mais para coisas de entretenimento e jogos do que para outras frentes, né? Eu acho que para outras frentes, talvez a possibilidade que isso tenha é de você ter, como você tem, sei lá, que nem o Homem de Ferro, né? Que você tem um óculos lá, que nem o Google Glass, que vai te mostrando informações, né? Complementares a respeito do que está acontecendo. Sei lá, quando você está dirigindo, entendeu? Que de repente o retrovisor do carro, o para-brisa, né? Vai ter alguma informação ali, mas pode ser que isso não decole mesmo, porque o próprio óculos do Google, eles abandonaram a causa, né? Sim, agora é só o da Microsoft. O Google tinha uma proposta que conseguiria inserir realidade aumentada no seu dia a dia, né? Mas eu acho que não decolou. Agora, o que você falou, por exemplo, de casa inteligente, ontem eu estava conversando com uma colega minha lá do mestrado que ela trabalha na GE. Ela trabalha lá no departamento de Customer Service. E ela estava falando justamente sobre isso, que eles estão com um plano lá de transformar o modelo de negócio deles nos próximos 5 anos em não vender mais nada. E tudo vai funcionar nesse modelo de serviço, né? Então ela está falando purificador de água, máquina de lavar, essas coisas todas que eles, né, não vão parar de vender, mas vão tirar a ênfase disso e transformar em mais vantajoso para você ter todos os seus eletrodomésticos como serviço na sua casa. A gente está mudando, né? Acho que por conta da própria tecnologia, o hábito de consumo, ele tá mudando de uma posse para um consumo, né? Eu li também que recentemente a Siemens está pensando em reformular o modelo de negócio dela para não ser uma fornecedora de energia, mas ser um serviço que mantém tudo funcionando ali e cobrar por isso, não pela energia, pelo quilowatt-hora. Até porque eu acho que tem uma mudança importante de comportamento de consumo, que eu acho que é o que essas empresas estão ficando um pouco desesperadas, né? Porque essa questão do consumismo desenfreado, que foi muito forte ali nos 80, nos 90... tá caindo por terra, né? Tá saindo de moda. Então, as pessoas estão repensando seus hábitos de consumo até por uma questão ambiental, né? De para onde vai esse lixo todo. Uma questão econômica e de comportamento. Então, não é mais, né? Não é mais chique você comprar um monte de roupa, você trocar de carro todo ano. Isso está ficando cada vez mais caindo em desuso. E as empresas já estão sentindo essa mudança de comportamento. Então, ao mesmo tempo, você tem a tendência dos serviços agregados. Então, acho que elas... Antes você tinha aquele monte de assistência técnica, né? Que às vezes você tem que ficar procurando. Talvez no futuro você não tenha mais, porque você vai justamente pagar uma mensalidade, né? Para ter um serviço e não para ter um produto. E assim, agora não é a previsão da Gartner, né? Eita. É a minha. Nossa Senta Senhora. que lá vem a história. Se você for observar, eu acho que as grandes empresas também vai mudar um pouco a maneira de interagir com eles, porque, por exemplo, o Google ganha dinheiro principalmente com publicidade, uma das principais fontes de receita deles. Então, eles precisam que você acesse a internet. E o Google já teve algumas iniciativas aí de começar a se comportar como se fosse uma provedora de acesso à internet. Pode ser que a gente comece a ter essa relação de quem está disponibilizando o serviço, talvez em vez da gente ter as empresas que fabricam, sei lá, televisão, que você vai ter a Netflix querendo te disponibilizar uma televisão para você continuar consumindo o serviço que eles te oferecem. Assim como o Google, pode ser que ele vai começar a disponibilizar a internet gratuitamente para você, para que você continue acessando o principal produto que eles disponibilizam. Porque já está tendo essa guerra, né? Que nem aqui a gente tem as operadoras querendo que a sua internet fixa tenha um limite de consumo, como a gente tem no celular, porque depois que popularizou o Netflix, o consumo de dados ficou, né? Lá em cima. Inverteu a proporção, tanto que hoje você vê a maioria dos planos tem ligações infinitas. E quem te usa, taxa né? o pacote de dados, entendeu? Mas que ao mesmo tempo você tem aqueles acordos, né? Tipo assim, se você acessa o aplicativo do seu banco, você não consome a sua internet, né? Se você acessa o WhatsApp, então já está existindo essa moeda de troca entre as próprias empresas, né? De oferecer esse serviço para o usuário final, mas o acordo é lá, entre eles, né? Sim, mas se você for ver as empresas que estão oferecendo coisas que são mais digamos assim, o meio, né? Não é o fim, mas é uma coisa que viabiliza o que você tem no fim, talvez essas empresas, sei lá, que nem o gás, né?
o gás de cozinha, ele é um meio, né? O fogão às vezes também é um meio, então talvez essa nossa relação de consumo com tudo isso, né? Tipo assim, no final, por que você tem gás na sua casa e por que você tem um fogão na tua casa? Porque você quer preparar alimentos. Então talvez vai ter que haver aí uma integração entre quem disponibiliza essas três coisas para você. Porque se a empresa que fabrica gás, se não tiver fogão, ela não tem o que fazer. Mas se você também só tiver o fogão e não tiver o gás, e talvez tudo isso meio pode ser combinado como serviço, né? Porque ninguém quer ficar perdendo tempo com essas coisas separadas. Ou talvez a gente tenha uma transição muito grande para os fogões elétricos, os fornos elétricos, né? Óbvio que tem um lobby muito grande, mas se você for pensar, ter um fogão elétrico facilita o combo de serviços, porque é só o fogão, então se você compra ou você aluga o fogão e tem alguém para fazer a manutenção, aquela empresa só vai se preocupar com o fogão. Não precisa se preocupar com o encanamento do seu prédio, se o gás é encanado, ou a manutenção e esse do fogão botijão. Elétrico já existe? Há muito tempo. Mas ninguém tem em casa? Não. É caríssimo? Não é tão caro, mas tem gente, por exemplo, que sente diferença no sabor. É um botãozinho, tem o cooktop e tem o aquele forno. cooktop é um fogão elétrico. Na maior parte das vezes Não sabia. o cooktop é um fogão elétrico. Realmente, só o fato de não ter gás ajuda muito, É aquele sim. que faz aquece pelo contato. Inclusive, eu sei porque, como eu tava vendo apartamentos, apartamento com menos de 50 metros quadrados não pode ter gás. Obrigatoriamente tem que ter um fogão elétrico. Gente, por que eu não tenho fogão elétrico na minha casa ainda? Por que vocês não Agora me contaram você isso vê, antes? É tipo Papai Noel, Gabi. Mas é porque a mansão que você mora tem muito mais do que 50 metros quadrados, né, Gabi? Tá, mas, gente, eu acho super perigoso ter gás em casa, ainda mais que eu moro em casa. Mas o consumo tá bem mudando, né? Eu tava pesquisando pra pauta e aí eles fizeram um levantamento com esses serviços de tipo Spotify e Apple Music, que as pessoas passaram a consumir muito mais música, né? Então ouviram 132% mais músicas em relação ao que elas ouviam antes, quando você só conseguia ouvir o que você tinha em CD em casa, ou de vinil, ou toca-fita. E elas aumentaram a variedade em 62% de artistas. Porque tá tudo ali, você já pagou por aquele serviço. Então, por que você vai ouvir sempre as mesmas coisas? Vamos ouvir um pouco diferente. E, inclusive, os super hits, os artistas, né, superstars, tal, eles caíram 7% em audiência. Porque as pessoas realmente começaram a diversificar mais. Estão começando a conhecer outras coisas. E aí tá mudando esse hábito de consumo também. Então, porque eu acho que o mais... sempre trago aqui, quando a gente fala de tecnologia, o que sempre me interessa mais é justamente como que essa tecnologia muda a nossa vida, o nosso dia a dia, né? E no caso, por exemplo, quando você fala essas questões do consumo de música, é muito interessante porque não é só a questão de que você, tipo, a distribuição da música melhora, né? As pessoas passam a ter acesso a artistas que elas não pensavam, mas você também consegue fazer a indústria da música se movimentar de outra forma, né? Então, de repente, artistas que nunca imaginariam, né, ter fama, hoje eles surgem no YouTube, hoje eles surgem num aplicativo desses e viralizam, porque como a gente consegue hoje, a comunicação é bidirecional, né? Então, não é só a Globo falando pra você o que você vai ouvir, né? Porque antes era isso, tipo, o cara, pra ele estar na rádio, ele tinha que pagar uma quantia estratosférica pra música dele ser tocada. Hoje não tem mais isso, entendeu? Então, assim, bota se você... no YouTube e tá tudo certo. E aí você é um influenciador, você tem, né, manda pros seus amigos. O influenciador no ponto de vista micro mesmo, né? Você é uma pessoa que seus amigos admiram do ponto de vista musical. Aí você recomenda uma música pra eles, de repente, aquele carinha, né, super pequeno, tem um monte de acesso e viraliza e não precisou em momento nenhum desse intermédio de uma grande mídia, né? Então muda muito, né? Que era uma artista super conhecida, mas lá no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão, ela participou do clipe da Anitta, que é uma pessoa que tem toda a visibilidade que ela tem e todo o poder de influência que ela tem, e agora tá aí, super rica. Mas assim, eu não sei se isso vai tornar o processo tão mais simples. Acho que a gente está neutralizando um pouquinho esse monopólio, né, das grandes produtoras, mas eu acho que ainda, nesse caso que vocês estão citando aí, ainda tem muito a questão do fator sorte, justamente porque agora tá tão fácil todo mundo se expor no YouTube ou coisas assim, que não acho que dependa só da pessoa ser muito talentosa, que agora ela tem mais chance de ser vista por um olheiro e virar um grande sucesso. Eu acho que sim, ela tem muito mais chance, não de ser vista por um olheiro, ela tem muito mais chance de pelo público dela de organicamente mesmo ela crescer, sim, entendeu? Do ponto de vista que ela não
não precisa mais que pagar para uma rádio, pôr a música dela no Top Hits, entendeu? E não é o único caso. Você tem, como que é o nome daquela moça aqui, da Pernambuco, que canta... As Gêmeas Lacração? Essa, por exemplo, exatamente. Como é que é o nome da menina das Gêmeas Lacração, Mário? Ela surgiu na internet. O Mário ouve Gêmeas Lacração? O Mário ouve claro que Gêmeas ouve, Lacração. tá até vermelho, adora. Eu nem MC conhecia Loma. MC Loma. E a MC Gêmea Loma. Lacração. Ela surgiu completamente na internet. E aí acontece o processo inverso, em que as televisões, as rádios procuram ela pra entender qual é o fenômeno, entendeu? Porque, de repente, o clipe dela tem 1 milhão de visualizações. E foi uma questão orgânica mesmo. E aí, ela depois, vai pro Spotify, ela vai pra... Como que chama? Não sei o que lá, Dzilla lá, como que chama? Condzilla, que é um cara que ele produz pra esse segmento essa de periferia, funk, esse segmento, e ele acabou descobrindo ela, e aí que o negócio tomou outra proporção. Mas assim, a fama, o Condzilla só descobriu ela porque ela organicamente conseguiu uma visibilidade no YouTube. Uma menina, acho que ela deve ter 15 anos no sertão de não sei onde. Não é no sertão, mas é tipo Pernambuco. Gabi, a gente conseguiu uma proeza hoje. A gente tirou o Ricardo do pico de inovação, do gatilho de inovação, e ele tá na queda da desilusão. Meu Deus, eu não acreditei que a gente ia conseguir fazer isso. Tá aqui ele todo pessimista, geralmente ele é otimista, né? E a gente aqui é meio, não sei, você é mais Nossa, eu não acho. Achei ele sempre tão pessimista com todas as pautas, Clarissa. Que coisa, Que mundo a Clarissa tava vivendo até A gente hoje? pode, então, fazer uma enquete de quem me acha pessimista ou otimista. Respondam, vamos jogar lá nos stories. Vamos colocar. Eu também acho que eu sou mais otimista no geral. Mas hoje você tá por isso muito que vocês estão pessimista, falando, Ricardo. continuo achando que não... acho que a gente só tá mudando a maneira desses desconhecidos serem descobertos. Mas eu não acho, tipo assim, agora tem 10 vezes mais chance? Não. Só mudou a maneira disso acontecer. Mas acho que se você for ver a quantidade de Jojo Todinhos que você tem espalhadas por aí, que ninguém sabe que aí nunca vai saber, tipo, ainda é muito mais do que essa uma que deu certo organicamente, entendeu? Não acho que a gente falou, nossa, agora todo mundo tem seu espaço. Não. Continua sendo, tipo, uma grande minoria. Então, mas eu acho que se a gente fizer as contas, por exemplo, você é incapaz de saber hoje quantas influencers com mais de 1 milhão de seguidores tem no Instagram, te garanto. Eu te garanto que há 10 anos você conseguia citar as principais atrizes globais. Eu, pelo menos, influenciadoras. Sei quais são todas. Hoje em dia eu vejo capa de revista e falo, que raios é essa pessoa? Sim. Então, assim, claro, ao mesmo tempo eu acho que vai acontecer acontece um fenômeno de mais pessoas querendo tornar-se famosas, querendo tornar-se influencers, então acaba acontecendo isso que você está falando. Mas que hoje a pessoa tem esse domínio de uma forma muito mais fácil, isso eu não tenho dúvida, entendeu? Não, mas E exatamente o potencial é por muito ter o domínio maior. que eu acho que você banaliza. Porque aí você vai começar a criar daqui a pouco uma massa de influencers que tem influenciados poucos. Aí quando você quiser, como uma grande marca, fazer uma estratégia alguma ação de marketing, você já vai continuar sendo poucos os influencers que você vai conseguir ter uma abrangência enorme. Aí você vai ter que ficar tendo vários influencers para você conseguir atingir um grupo. Que é isso, essa é a tendência, são os micro-influencers. Porque justamente quando você pega a Giovanna Antonelli, beleza, ela tem uma capilaridade enorme, mas tem alguns assuntos que não se conectam a ela, entendeu? Agora, se você pega 5 Giovannas Antonelli, sendo que cada uma fala de um assunto, você consegue, de repente, ir exatamente no público de mulheres veganas... que não tingem o cabelo. Que não tingem o que cabelo. fazem yoga. Antes você não conseguia ter esse grau de minúcia na hora que você ia fazer uma ação. Estou convencido. Então eu vou tentar melhorar os meus 53 seguidores do Instagram. É isso aí. Eu me torno um influencer. Começa a fazer stories. A gente Agora pode que eu convenci o Ricardo, eu tenho um Infocast. Podemos acabar. Então é isso, né? Isso Temos aí, Infocast. pessoal. Obrigada por quem nos ouviu até aqui. Se você ouviu no iTunes, saiba que a gente tá no Spotify também. E no Android, não esquece de avaliar. No Google Podcasts também. Google Podcasts. E comenta aí a sua impressão, seu otimismo ou seu pessimismo em relação às tecnologias. Lembrando que a gente vai entrar em férias. Conta das férias, Clarice, já que a ideia é Verdade, vamos entrar em férias de podcasts. Nossas férias podiam seguir a curva da Gartner também.
Semana que vem tem episódio ainda, acompanhem. Mas na outra semana a gente vai dar uma pausa, porque queremos produzir de outra forma, queremos ter novas ideias de formato. Sim. E testar novas coisas. Então estaremos trabalhando, mas não vamos lançar episódio E do se dia você- 13 de dezembro até o dia 10 de janeiro. 10 de janeiro. Depois voltamos. E você pode comentar, sugerir, Manda reclamar. sugestões que enquanto a gente tiver 100 episódios, a gente pode pensar se consegue, como é que consegue Viabilizar sua viabilizar a sugestão. sua sugestão. Exatamente. Você também pode aproveitar e votar em qual dos apresentadores você quer eliminar para que na próxima temporada ele não esteja Que participando. comportamento suicida, Ricardo. É óbvio que vai ser você. Bom Tá, dia, bom Sara. dia, Tudo Sara. bem? Sara tem uma voz boa. Ela É podia verdade, vamos apresentar o vamos botar a próximo. Sara aqui pra falar com a gente. Então tá bom, pessoal. É Tchau. isso. Tchau, tchau. Até logo. Você ouviu o Senai Infocast. Acesse nosso site infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo.